Personagens em One Piece que pareciam importantes demais para a história. Só que depois simplesmente começaram a desaparecer aos poucos. E sinceramente, alguns deles tinham muita cara que seriam gigantes do anime. O Smoke, por exemplo, parecia praticamente o rival do Luffy dentro da marinha. Só que hoje em dia, muita gente até esquece o quanto ele parecia importante antigamente. Ainda bem que lembraram dele do live action, senão eu nem assistiria. E o pior, que ele não foi o único, porque vários outros foram esquecidos. Então nesse vídeo eu vou mostrar os personagens que mais foram esquecidos em One Piece. Em especial aquele meu vídeo de Water 7, que conseguiu virar o mais visto do canal e passou de até 80 visualizações. Então já deixa seu like, porque isso é muito importante aqui pro canal. E bora pro vídeo. Fala amigos, aqui quem fala é o Whindersson. E sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece aqui no canal. Vocês gostaram muito desse tema. E como o meu último vídeo de Water 7 deu muito sucesso, onde eu tava explicando por que o personagem de Water 7 sumiram, hoje nós falaremos de alguns personagens que praticamente pareciam importantes da história, mas depois começaram a sumir do anime. Então bora lá pro vídeo. Smoke. O Smoke talvez seja um dos exemplos mais estranhos, porque lá no início do anime ele aparecia praticamente toda hora. E o cara perseguia o Luffy, enfrentava o Chapéu de Palhas e parecia um dos únicos marinheiros que realmente conseguiam pressionar o Luffy naquela época. Só que depois de um tempo, um personagem que parecia importante para o futuro do anime começou a aparecer cada vez menos. E quando aparecia já não teve o mesmo peso de antigamente. Saudades daquela época. Gostava tanto do Smoke. Mas sinceramente, o próximo personagem talvez seja ainda mais estranho do que o Smoke. Caesar Claw. O Caesar Claw também parecia um personagem que teria muito destaque, porque depois de Punk Hazard parecia impossível acreditar que ele perderia importância tão rápido, mas o impossível aconteceu. Porque mesmo ele ficando em Dressrosa até o Holy Cake, ele não teve mais destaque como em Punk Hazard. O personagem praticamente sumiu. Sim, ele praticamente sumiu. Quando ele aparecia, não tinha o destaque que teve em Punk Hazard. Era tipo o Frank que ninguém ligava pra ele depois de Dressrosa. E mesmo tendo história de capa, ele não apareceu mais nenhuma vez no anime depois de Holy Cake. Sua última aparição foi jogando uma coisa pra ele e ele saindo na cena. E isso começa a virar sensação meio estranha em One Piece. Mas o próximo personagem, ele literalmente virou membro da tripulação do Chapéu de Palha. O caso que mais divide a fandom de One Piece provavelmente é o do Frank, porque diferente de outros, ele literalmente virou um chapéu de palha.
Então, teoricamente, ele deveria continuar tendo muito destaque. Só que muita gente sente que isso não aconteceu. Em Water 7, o Frank parecia extremamente especial. Ele tinha presença, ele tinha momentos marcantes e parecia muito importante pro anime. Só que depois do time skip, muita gente começou a sentir e ele ficou mais apagado, como se ele ainda estivesse presente, mas sem realmente ter aquele destaque de antigamente. Só que talvez existia um motivo muito maior para tudo isso, que até agora a gente não sabe. Aokiji! O Aokiji também é outro personagem que muita gente achava que teria muito mais destaque, porque depois que ele saiu da marinha, parecia impossível acreditar que ele simplesmente ficaria distante da história. Afinal, o cara era um almirante extremamente forte e claramente parecia esconder várias coisas importantes. Então muita gente achava que ele teria um papel gigantesco logo depois disso. Só que por muito tempo ele ficou aparecendo pouco. E sinceramente eu pensava que o personagem seria bem mais importante no anime. Só que até a Marinha perdeu destaque junto com a Orquídea. Mas talvez o personagem que mais passa essa sensação seja o próximo. Enel. O Enel até hoje é um personagem que muita gente pergunta por que ele sumiu. Porque o cara tinha um poder absurdo e parecia importante demais para lutar no futuro. Principalmente depois daquela história de capa, mostrando a lua. Porque aquilo parecia claramente uma preparação para alguma coisa importante do futuro. E até hoje, a fandom de One Piece está esperando esse retorno. E sinceramente, isso só deixa tudo ainda mais estranho. Porque no final talvez prove uma coisa sobre One Piece. One Piece ele teve tantos arcos, mais de 30 arcos, com vários personagens importantes. Tendo até personagem nos fillers. E que era impossível pensar que todos ficariam até hoje da história. Só ficaria tipo mais importante. Mas mesmo assim, eu achava que esses personagens poderiam ser importantes pro futuro. Principalmente o Frank, que tinha virado chapéu de palha. Só que infelizmente ele não virou. Eu até falei isso no vídeo de Water 7. Então, assim como eu falei no outro vídeo, se você acha que esses personagens podem sim ter uma chance de voltar do anime, comentem aqui embaixo nos comentários. Não que seja necessário eles voltarem, porque uns já voltaram, como a Okiji e Shizakawa, que voltou nos arcos anteriores, o Frank. Então talvez se o Smoke e o Enel voltarem do anime, comenta aqui embaixo se vocês acham que eles têm chance de voltar. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e tchau.